Boa tarde, pessoal. Aqui é Gabriel Manes, sou responsável pelo programa de contadores parceiros aqui na Conta Azul. Estou hoje com o Anderson Hernandes. É isso aí. Anderson, eu queria agradecer muito pela tua vinda aqui a Joinville para a gente conversar um pouquinho sobre tendências de 2017. Anderson, quando nós conversamos sobre tudo que foi visto lá no Accountex, de todas as tendências, nós vimos que falava-se muito de automatização de entrada de dados, usar a tecnologia como um facilitador da rotina do escritório contábil. Então, a primeira tendência que a gente sintetizou ali no quadro da nossa preparação foi eliminar retrabalhos, focando em produtividade. Queria que você trouxesse um pouco para a gente o porquê de esse ser o primeiro passo, né? E como que o contador, como é que os nossos, quem está nos assistindo pode buscar isso, com que ferramentas, com que otimizações de processo, o que precisa? Então, quando a gente fala sobre essa questão das ferramentas, ela tem que ser sempre voltada para a melhoria da produtividade. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro para você, que é do mercado contábil, que pretende, por exemplo, melhorar ali a parte de atendimento do seu cliente. E eu vejo, até pelas perguntas que eu recebo dos meus alunos, né, ou das pessoas que me seguem, muitas vezes eles partem por um processo que, ao invés de simplificar, começa a complicar dentro do trabalho contábil. Então é importante que você, ao focar o uso de ferramentas, você trabalhe sempre com o objetivo de ser mais produtivo. Então a produtividade, por exemplo, no atendimento do seu cliente, na produtividade com a sua equipe, a produtividade, por exemplo, na execução dos serviços. Então, por exemplo, agora, na virada do ano, normalmente nós temos um fluxo maior de troca de IRPs contábeis, né? Então, você só pode hoje trocar o seu RP atual se você for trocar por um outro sistema que vai contribuir, dentre outras coisas, para a produtividade. Porque existem hoje alguns sistemas que eles fazem ali um processo muito mais longo da execução da tarefa do que outros. E isso, dentro do mercado contábil hoje, tem um impacto muito significativo. Porque a cada dia nós ficamos com menos tempo disponível para essas tarefas. Então, quanto mais produtivo nós conseguimos ser, melhores serão os resultados que nós teremos, por exemplo, na questão da rentabilidade do escritório. Então, nós podemos dizer que a produtividade hoje, ela anda lado a lado com a rentabilidade da sua empresa contábil. Então, é importante que você considere isso como sendo o foco para 2017. Legal. E falando um pouquinho do porquê da produtividade, o que eu ouvi muito lá no evento é o seguinte: vamos trazer outras tendências aqui. Sim. Se você não for mais produtivo, se você não tiver mais tempo para tirar o olho da bola e pensar um pouquinho estrategicamente, você não vai conseguir implementar os próximos passos. Então, por isso que o primeiro passo é você trabalhar de uma forma mais produtiva, liberando tempo para esse trabalho estratégico, para pensar em novos serviços, para pensar em ter mais clientes, como escalar o seu negócio, né? Hoje não dá mais para nós termos uma empresa contábil sem nós administrarmos essa empresa contábil como tem que ser administrada. Então, o empreendedor contábil, ele nada mais, nada menos, que tem que se ver primeiro como um empreendedor, e não como um profissional da parte técnica. Então, a parte técnica, ela é fundamental, ela anda junto com o empreendedor. Então, ele vai ter que ter, por exemplo, uma equipe técnica que te dê suporte para que ele possa ter resultados. Para quem está começando no mercado contábil, que é muito comum hoje, então ele vai ter que dividir o tempo dele entre a parte estratégica e entre a parte dos resultados que ele vai ter na parte técnica. Porque se ele focar somente em ser um bom profissional na área técnica, ele vai ter um serviço de qualidade, mas não necessariamente ele vai ter sucesso. Por quê? Porque é estrategicamente que ele consegue buscar os resultados dele. Legal. Qual o primeiro passo para ela ser mais produtiva? Primeiro, começar a identificar o que é que você faz hoje, o que a sua equipe faz, que não deve ser feito mais. Manualmente, ou que se torna redundante. Por exemplo, lá na Tactus, nós temos uma série de orientações que nós damos para os nossos clientes, que elas se repetem. Então, o que nós criamos? Nós criamos tutoriais práticos para o nosso cliente, para que ele possa, por exemplo, ter uma informação que já seja padronizada e que ele, por exemplo, você tem a equipe, o membro da equipe que fale a mesma língua, que fala com outro cliente, a mesma informação. Os membros, eles não falam uma linguagem diferente, porque nós usamos uma comunicação padrão, e nós, por exemplo, ajudamos o cliente, por exemplo, já com uma informação pronta para ele, por exemplo, ele vai emitir uma nota fiscal.
Para que você vai, toda vez que vai ensinar um cliente a emitir nota fiscal, você vai ter que sentar com aquele cliente e ensinar como é que faz a emissão de nota fiscal, se você pode mostrar através de um tutorial como que ele faz isso e simplesmente indicar para ele aprender através desse tutorial prático. Então, essa é uma das maneiras, por exemplo, de você ser mais produtivo. Então, na questão das tarefas mesmo, então você pode usar ferramentas para organizar as tarefas, desde que essas ferramentas não tornem o processo mais complicado. Porque muitas vezes a gente observa que algumas empresas contábeis estão adotando diferentes ferramentas para conduzir, por exemplo, para controlar o tempo dos funcionários, para controlar o atendimento do cliente através, por exemplo, de um CRM, ou para controlar as tarefas dos funcionários, ou para controlar o estoque do escritório, ou para controlar o arquivo do escritório. E aí fica um escritório totalmente engessado, burocrático, que se torna menos produtivo, entendeu? Sendo que se ele tivesse, por exemplo, lá uma planilha de Excel de forma bem simples, que ele fizesse lá um controle básico sobre determinado ponto. Então, por exemplo, você vai controlar o item que você entregue do seu cliente. Você pode controlar de uma forma bem simples isso, você não precisa complicar, criar todo... Eu vejo, por exemplo, um sistema, e isso de uma certa forma é uma crítica, porque a nossa empresa já foi certificada pela ISO 9001, então, por conta da certificação, nós tivemos que adotar uma série de procedimentos internos, de controles. Não estou dizendo que a certificação não seja uma coisa interessante, eu estou dizendo sobre o ponto de vista da produtividade, que você tem que olhar que aquilo que você vai implantar não pode se tornar a sua empresa improdutiva, porque isso vai influenciar o seu resultado. Envolve uma alteração de processo, uma adaptação, isso, né, Anderson, até o ganho da produtividade. Né? Então você tem que ser prático em relação a isso. Então, começa já olhando para dentro da sua empresa e pensando, o que é que eu posso simplificar aqui? Eu pensaria assim também, Anderson, o que mais me toma tempo, né? Sim. O que mais está me tomando tempo hoje? Até um estudo que nós fizemos, em um levantamento, de que o que mais tomava tempo nos escritórios contábeis era a entrada de dados. Sim. Né? É você fazer a digitação de lançamentos. E hoje existem uma série de soluções no mercado que te facilitam esse trabalho de entrada de dados. Mas sabe qual é o problema que nós vemos, Gabriel? É o seguinte, o empresário contábil, muitas vezes, ele sabe o que é que está tomando o tempo dele. Mas ele não consegue arrumar um tempo ou focalizar para mudar aquilo. Porque assim, gente, não existe milagre. Se você, por exemplo, quer automatizar a questão do input de dados, você vai usar, por exemplo, o Conta Azul, que é uma ferramenta para isso. Então, você vai trazer a informação do seu cliente, você já vai trazer isso pronto do seu cliente, e você vai ganhar tempo, vai ganhar produtividade nisso. Tá ok, isso é perfeito para você. Agora, se você não se conscientizar que você vai ter que fazer esse processo de implantação, e que nesse primeiro momento você vai perder produtividade, até que você alinhe todo o processo, então você não vai chegar a lugar nenhum. Então, às vezes, o que acontece é justamente isso. Ele até se dá conta que ele está perdendo tempo com aquilo, mas ele fica tão preso ali naquele processo que ele não consegue fazer a mudança necessária. Mas eu tenho um exemplo legal disso, Anderson, que é a questão de integração bancária automatizada. Aqui na Conta Azul a gente passa muito por isso. O Conta Azul possibilita que você baixe o extrato bancário automaticamente e já faça a conciliação ali dentro do sistema. Só que essa integração com o banco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú, ela é uma integração que às vezes vai demorar algumas horas. Você vai estar aqui com um consultor Conta Azul fazendo essa integração, você vai ter que ligar para o seu gerente para pegar uma chave de acesso. E aí quando você pensa, vou fazer a integração automática, putz, mas é demorado, vou levar 2 horas, vou levar 4 horas para fazer essa integração. Você não olha o benefício lá na frente. Sim. Você não olha que a partir daquele momento, você nunca mais vai precisar solicitar um FX. E olhando do ponto de vista do contador, imagina você não precisar mais pedir para o seu cliente o extrato bancário ou acesso, você ter tudo isso chegando já conciliadinho para você importar no seu sistema contábil. É exatamente o que você falou, né? Isso aconteceu com a gente, né? Por exemplo, quando nós implantamos o Conta Azul na nossa empresa contábil, eu tive que ir pessoalmente no banco, porque houve um bloqueio, inclusive, da questão de segurança, né? Porque na hora que foi fazer o processo de importação, houve ali um bloqueio, eu tive que liberar a senha lá no banco. Mas o que aconteceu? Depois que nós liberamos e resolveu o problema, acabou. Então, na verdade, teve ali aquele processo inicial, que foi o que eu citei, que demanda tempo para você, e que se você não estiver disposto a pagar o preço, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Exatamente. Então, é a primeira grande dica, assim, de como começar no ano que vem, esse ano ainda, né, Anderson, a ser mais produtivo. Dedique um tempo para ser mais produtivo. Dedique um tempo para conhecer as ferramentas, as integrações possíveis e como você pode avançar em produtividade aí no seu escritório. Na verdade, assim, gente, olha, uma coisa que você precisa entender que é hoje, assim, uma tendência necessária para você ter sucesso hoje. Nós não podemos perder tempo com ações desnecessárias.
processos desnecessários, nós não podemos perder tempo com isso. Uhum. A mão de obra no mercado contábil se tornou muito mais cara, os preços dos serviços contábeis se tornaram mais competitivos, então as empresas engessadas, empresas burocráticas, empresas pouco produtivas, são empresas que vão sofrer muito por conta desse processo todo. Tempo é dinheiro, né? Sim. Tempo é dinheiro. Legal. Depois do que nós apontamos como sintetizando outras dicas e conteúdo das palestras que nós vimos lá, o material das palestras do evento, a gente falou bastante em especialização, né, Anderson? Sim. Então vamos começar com o porquê da especialização. O que especializar a prática, o segmento atendido, no que isso ajuda? Então, a especialização ela vai te ajudar em muitos aspectos em relação aos resultados que você pode ter na parte de marketing, né? Por exemplo, na questão, por exemplo, da comunicação com o mercado, quando você está no nicho especializado, quando você se comunica com aquele nicho, você dispersa muito menos essa comunicação. Uhum. Então, você consegue, por exemplo, ser mais assertivo, você consegue ter melhores resultados para o cliente entender que você conhece de fato o mercado dele. Isso aumenta a sua reputação no mercado. Tá? Essa reputação que aumenta, ela vai te dar melhores resultados, porque você consegue, por exemplo, conquistar mais clientes, quando o cliente percebe, por exemplo, que você entende no mercado dele. Agora, que existe um problema hoje no mercado contábil, é que assim, existe o que eu chamo de nichos de vício, que são aqueles nichos que todo mundo se diz como especializado naqueles nichos, que é praticamente nicho de contabilidade para médicos, contabilidade para advogados, contabilidade para empresas de TI, por exemplo. Você pega hoje, como eu faço estudos dentro dos sites de contabilidade, até por uma questão do meu trabalho mesmo, né, como especializado na área de empreendedorismo contábil, eu falo, por exemplo, que você pega os sites que estão trabalhando no nicho de mercado, a maioria deles trabalham os mesmos nichos. Uhum. Então, ou seja, o que era para ser uma vantagem competitiva para você, na verdade, se torna pouca vantagem, porque o cliente que vai procurar um serviço de contabilidade para médico, ele já hoje tem lá, por exemplo, lá uma sequência de empresas que se autodenominam como sendo especializadas para aquilo, sendo que muitas vezes sequer atenderam um cliente naquele nicho. Entendi. E aí, o que acontece? Quando o cliente vai conversar com você e ele percebe que você não conhece, fica evidente que essa segmentação, ela seria uma segmentação somente da boca para fora. É que a segmentação só na camada do marketing, exatamente, né? Ela não vai para as camadas operacionais. Exatamente. Né? Porque o marketing, ele atrai o cliente, mas é o background que você vai ter lá de atendimento que vai dar, na verdade, ali a permanência desse cliente na sua empresa contábil. Então, você precisa entender que isso é fundamental para você ter resultados. Então, por que você não começa a buscar nichos alternativos, tá bom? A Tactus, por exemplo, que é a minha empresa, nós buscamos frequentemente nichos alternativos. E nesses nichos alternativos, o grau de concorrência ela é muito pequena ou mínima, ou às vezes nem existe concorrência nesse mercado. Então, nós conseguimos ter melhores resultados. Então, em vez de ficar brigando por um mercado de massa, você pode segmentar o seu mercado, mas buscar, por exemplo, micronichos para você ter melhores resultados. Vou dar um exemplo prático. Alguns anos atrás, isso nós não fazemos mais, já faz algum tempo, mas alguns anos atrás, nós criamos um serviço de especialização de ST para empresas atacadistas. Nós tínhamos uma demanda tão grande por conta disso que nós não conseguimos atender, porque nós criamos uma área para especializar naquele nicho. Entendi. E era uma época que teve uma demanda significativa, então nós não conseguimos atender toda a demanda. Eu não tinha gente suficiente para aquilo. Então, por exemplo, quando você consegue fazer um trabalho nichado, você consegue ter melhores resultados. Então, isso ficou bem evidente lá na Context, que a importância de você trabalhar isso, né? Bastante. E falava-se muito da camada de marketing, né? Então, imagina se você... Vamos usar como exemplo contabilidade para médicos, tá? Imagina você tendo cases dentro do seu site para aquele segmento. Então, você já se diferencia de quem simplesmente diz que faz contabilidade para médicos. Você já tem um case de que você pratica aquilo. Outro benefício que falava-se muito lá falava-se a todo momento em um contador ser mais consultivo. Se você trabalha com nicho, você conhece melhor daquele mercado, né? Você tem experiência de outras empresas, você tem parâmetro, você consegue dar mais dicas de negócio para aquele seu cliente de determinado nicho. Você fala a língua do cliente, você sabe quais são os indicadores importantes daquele mercado, você acompanha notícias daquele mercado, e você vai sendo um disseminador desse tipo de informação para o seu cliente. Então, isso era colocado muito como tendência lá, e são mais alguns benefícios que então, você trabalhar tem que deixar evidente, né? Exato. O nicho, olha só,
o seu prospect, que é aquele que ainda não é seu cliente, ele precisa entender, precisa ficar claro para ele que você entende do nicho. Exatamente, porque não adianta você montar toda uma operação para atender determinado nicho, com processos padronizados, se você não coloca isso para fora, não externaliza. Se você não fizer um bom marketing, que você está fazendo uma contabilidade para nichada, pode ser até um tiro no pé, porque você vai limitar a sua aquisição de clientes, sim, né? Trabalhando de forma segmentada, mas não contou para o mundo que você trabalha de forma segmentada. Então tem esse ponto. E outra coisa, Gabriel, que assim, como eu hoje acompanho muitos empreendedores que eles estão começando, tá? Mas é muitos mesmo, né? Muita gente que me manda e-mail pedindo orientação. Se você olhar o meu canal no YouTube, você vai ver que tem um monte de vídeos para novos empreendedores. Eu vejo muito profissional querendo trabalhar para áreas que ele não conhece. Isso é um risco muito grande. Por exemplo, ele tem uma oportunidade de pegar um parente que tem uma empresa que é lucro real, e ele não conhece nada de lucro real. E aí eu vejo até pelas perguntas que ele faz, que fica evidente que ele não conhece nada de lucro real. Ou ele vai trabalhar nichado por uma coisa, por exemplo, que é cessão de mão de obra, que tem particularidades específicas lá, por exemplo, na parte de GFIP e tudo mais. E ele não conhece aquilo. E aí ele acha que aquilo é uma oportunidade para ele, quando na verdade pode se tornar um grande problema, porque ele não conhece, ele não tem ali um conhecimento prévio necessário para ter um bom resultado. Muito legal. Então, falamos o porquê da especialização. Qual que é o primeiro passo? Então, que você pode começar a olhar para dentro da sua carteira. Você olha para dentro da sua carteira e começa a ver aquilo que você atende dentro da sua carteira. Para você poder, por exemplo, enxergar aquilo que de fato vocês são bons. Então, por exemplo, você tem uma carteira lá de mercado calçadista, por exemplo. É um mercado interessante para você ampliar? O que você faz para mostrar para o mercado que você já tem uma carteira dentro desse mercado? Entendeu? Por exemplo, eu conheci um case um tempo atrás de uma empresa que 80% dos clientes dela eram lotéricos. E aí eu achei interessante, porque ele atendia centenas de clientes que eram lotéricos. Mas ele não atendia o mercado todo, tinha muita coisa ainda para atender. E aí eu fui começar a estudar um pouco mais dessa empresa, né? Ele participou de um evento meu, e aí o que eu fui ver? No site dele não fazia nenhuma menção. Ele não tinha nenhum artigo publicado, ele não tinha nenhum conteúdo voltado para aquele nicho. Ou seja, como é que ele vai conseguir mostrar para o mercado que ele é especializado naquele nicho, se ele não foi, por exemplo, capaz de criar esse processo de segmentação para o mercado? Então, olha para a sua carteira, vê onde você pode trabalhar, onde você pode difundir melhor o nicho, e começa ali a produzir uma estratégia para você se tornar referência dentro desse nicho. E Anderson, quando eu estou olhando para a minha carteira para ver onde eu posso trabalhar, né? Eu vou pegar minha carteira de clientes e vou ver os meus melhores clientes. Que critérios eu posso adotar para entender quais são os melhores clientes para eu então focar e criar um nicho ali? Por exemplo, os clientes que de fato são mais rentáveis, o que são mais simples de você trabalhar, qual a estrutura que você tem atual. Por exemplo, tem um monte de nichos, por exemplo, que eu sei que são nichos interessantes. Mas para mim, eu não tenho condições de atender esses nichos. Por quê? Porque a minha empresa, ela tem um modelo de negócio. Ela tem um modelo de trabalho muito específico. Então, o que acontece muitas vezes é que um cliente nos procura, um prospect nos procura, e nós simplesmente dizemos para ele, olha, agradeço por você ter procurado, mas nós não podemos atender a sua empresa porque está fora do nosso modelo de negócio. Então, é muito importante, por exemplo, que você olhe de fato um mercado, que você já tem esse conhecimento prévio, e que você possa realmente atender, e que seja interessante para você atender. Alguns mercados são promissores, mas não são promissores para você. Por quê? Porque você não tem, na verdade, ali toda a expertise, talvez a estrutura. Por exemplo, há 6, 7 anos atrás, nós estávamos muito envolvidos com um trabalho de BPO. Nós tínhamos profissionais alocados dentro do cliente. Depois começou a ficar muito complexo essa operação para nós e para o meu objetivo primário. Então eu fiz o quê? Eu fiz ali uma mudança de curso da minha empresa contábil e passei a direcionar a minha empresa para um outro segmento. Então, para vocês terem uma ideia, no processo que nós fizemos, nós diminuímos a nossa equipe em mais de 50%. Entendeu? Eu saí de um número de profissionais e fui diminuindo esse número, porque imagina, eu tinha um contrato de BPO com uma empresa que eu tinha 3 profissionais alocados. Aí eu cheguei lá e dispensei esse cliente. O que eu fiz com esses 3 profissionais? Eu mandei eles embora. Então, fui diminuindo. E aí, depois que nós começamos a pegar esses outros clientes, nós começamos a aumentar. Hoje, olha só, hoje nós temos uma lucratividade melhor e eu não tenho ainda 60% do que eu tinha em equipe antes. Caramba.
Entendeu? Então, ou seja, eu refiz o meu modelo de negócio, eu refiz o meu mercado, eu fui atender um outro mercado, tenho um resultado melhor hoje, mas eu não tenho, na verdade, o custo ou o risco que eu tinha antes. Eu tinha, por exemplo, clientes com faturamento de 12 milhões de reais na minha carteira. Eu não estou dizendo para você, mês, não estou dizendo para você que isso não seja interessante. Estou falando que para mim não era interessante. É uma coisa muito pessoal, né? Então você precisa pensar na sua empresa, no seu negócio. Então, para mim, não era interessante por conta de vários fatores. Então, hoje eu tenho um risco muito menor por causa da mudança do nosso modelo de negócio. Então, essa segmentação é muito importante, porque vai te ajudar você ter uma rentabilidade melhor também. E quando você faz essa análise da carteira de clientes, né, Anderson, você acaba dando uma reciclada, né? Sim, sim. Você acaba tendo apalpando mesmo o perfil do cliente. Esse cliente não é tão bom, esse cliente é melhor. E assim como a gente falou lá no item produtividade, que você vai ter que desprender de tempo para ser mais produtivo, aí quando a gente fala de especialização, talvez a gente vai ter que lidar com o fator mudança. Sim. Talvez a gente vai ter que enfrentar a mudança. Como o Anderson falou, as coisas não vão acontecer sozinhas. Não vai dar para atender segmento do dia para a noite. Vai ter que ter um processo de analisar a carteira, talvez uma padronização, mudança de processo. Então, tem também uma energia para ser colocada para depois a gente colher os benefícios. Né? Eu quero fazer uma observação importante em relação a isso, que é o seguinte, ó. Quando você, por exemplo, for criar uma segmentação, você não pode ficar refém de uma única segmentação. Então, você vai ter que precisar trabalhar com segmentos que, normalmente, eles são meio que parecidos, isso, e que você possa, por exemplo, atender eles, que eles têm mais ou menos a mesma estrutura. Por exemplo, o segmento de serviços profissionais, eles são muito parecidos. Então, você pega, vamos olhar para a área médica, você pega lá desde clínicas médicas, o médico PJ, o fisioterapeuta, o cara que tem uma clínica de ortopedia. Então, você tem uma série de segmentos que são muito próximos. Então, você pode trabalhar com esse pessoal, o nutricionista e tudo mais. Então, você vai ter vários trabalhos de comunicação específicos. Então, por exemplo, você não vai falar para o médico igual você fala para o nutricionista. Você vai ter uma comunicação para um e para outro. Outra coisa, então você não vai ficar refém de um segmento apenas. Você vai abrir um pouco mais a sua carteira, legal, mas você vai ter nichado isso. Então são processos parecidos. Parecido. Também, né? Outra coisa, olhar para o futuro. Então, por exemplo, quando nós começamos a investir, o segmento de advogados é um segmento que a gente tem que é relativamente relevante para nós hoje. Ah. Mas quando nós começamos a trabalhar forte no segmento de advogados, nós começamos a trabalhar um ano antes do Simples Nacional ser aprovado para o advogado. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um pré-trabalho para já conquistar a referência. Aí, olha só o detalhe que eu vou contar da minha empresa. Imaginando que quando virasse a chave do Simples Nacional, nós teríamos um boom de trabalho. O que aconteceu? Não tivemos. Por quê? Porque o advogado ele teve uma dificuldade maior de aceitar, regularizar a situação dele, mesmo com todos os benefícios que ele tinha aderindo ao Simples Nacional. Agora, em 2016, nós tivemos um crescimento significativo. Então, ou seja, um segmento que nós começamos a trabalhar lá atrás foi dar resultado para nós só agora. Então, você precisa fazer uma segmentação olhando para o futuro. E nós temos um outro segmento também que agora, em 2016, também nos deu resultado, que 2 anos antes nós tínhamos começado a trabalhar. Então, isso é uma coisa que você precisa fazer. O marketing é isso. Perfeito. E depois, o terceiro ponto que nós chegamos à conclusão de que sintetizava e aí fechava todas as tendências lá do evento foi a questão de monetização complementar. Né? O que é a monetização complementar, Anderson? Olha, a monetização complementar é você conseguir outras fontes de conquistar recursos do seu cliente, ou seja, você vai vender mais para o seu cliente, você vai ganhar mais com o seu cliente, que não seja propriamente a contabilidade. E aí você pode, por exemplo, ter serviços agregados, como serviços jurídicos. Por exemplo, a nossa empresa há mais de 10 anos tem serviço jurídico. Então, nós temos clientes, por exemplo, que têm contratos jurídicos. Quando o cliente, por exemplo, precisa de uma necessidade, tem uma ação trabalhista, alguma coisa, nós temos um advogado disponível para atender ele. Ah, mas como é que funciona esse processo? Pode ser parceria, por exemplo. Eu tenho uma parceria, então a gente não tem um ganho significativo com aquilo, mas nós temos um ganho. Eu tenho visto hoje muitos escritórios que estão colocando a certificação digital. Então isso, por exemplo, facilita a vida do cliente e dá para ele um ganho adicional. Talvez não seja muito relevante, talvez não seja, mas dá um ganho adicional e pode, por exemplo, ser relevante para ele, dependendo da estratégia que ele tiver.
Os serviços de consultoria, por exemplo, é uma coisa que ainda pode ser melhor explorado, principalmente para aqueles que ainda não conseguiram enxergar a consultoria como sendo uma possibilidade, e talvez não conseguem enxergar porque não tem um plano que se encaixa para eles. Por exemplo, pega uma pequena empresa que é uma consultoria financeira. Pode ser feito? Pode. Como é que você pode fazer isso? Você pode criar um pacote simples, como se fosse um coach financeiro para o seu cliente, com um número X de horas. Então, o seu cliente, por exemplo, não vai contratar um consultor e pagar, por exemplo, talvez lá, imaginar, uma pequena empresa, o cara está com alguns problemas, ele não vai gastar 15 mil reais numa consultoria. Mas ele pode contratar uma consultoria de 5, uma consultoria de 3. E você pode ganhar com pacotes menores, atendendo o seu cliente, e você pode, por exemplo, ter bons resultados com isso. Então, não são coisas difíceis de você desenvolver. Outra coisa, por exemplo, que você pode fazer é você terceirizar alguns serviços do cliente com um plano que ele possa assinar, como, por exemplo, o serviço próprio da gestão financeira. Então, nós até gravamos um conteúdo aqui para o Conta Azul, os parceiros, que são parceiros top, né, tem acesso a esse conteúdo dentro da plataforma. Eu coloquei também esse conteúdo no meu curso Contabilidade Online, como montar um serviço de contabilidade online. Então, os meus alunos têm um módulo com todo esse conteúdo que eu disponibilizei para lá. Então, você tem esse conteúdo em 2 lugares. E nesse conteúdo eu falo, por exemplo, como você vender esse serviço de gestão financeira para o cliente. É uma coisa, por exemplo, que você pode vender, você não vai fazer, às vezes, o seu cliente pagar, por exemplo, vou pagar 2 mil reais por mês pelo serviço. Não, ele não vai pagar isso, dependendo do porte do cliente. Mas ele pode pagar um plano bem menor, que é rentável para você, porque você pode usar, por exemplo, o Conta Azul, que te dá grande parte do que você precisa fazer, automatizado. E aí você, por exemplo, pode atender, você tem uma pessoa que vai atender um número X de clientes. Então você pega primeiro uma pessoa, ela vai fazendo esse trabalho, mas ela não tem esse trabalho só para esse cliente, ela faz outras coisas dentro da sua empresa contábil. Na nossa empresa da Tax, nós temos esse tipo de serviço para alguns clientes. E agora, para 2017, nós vamos remodelar e vamos ampliar isso de uma outra forma, que isso é segredo ainda. Mas, de uma certa forma, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que nesse beta que nós fizemos, nós pegamos um grupo de clientes que nós vimos que tinha potencial, nós ofertamos para esses clientes, alguns clientes fecharam esse serviço, e aí nós prestamos, usamos o Conta Azul como ferramenta, agregamos alguma outra informação complementar e damos a informação para o cliente mensal, financeiro. E aí é cobrado um valor que, no caso do valor, acaba sendo bem maior do que o valor da própria mensalidade que ele paga. É que se você for fazer uma conta para o cliente, né, se ele quer uma gestão ineficiente, você consegue mostrar para ele o valor da gestão, ele vai entender que ou ele precisa de uma pessoa fazendo aquilo dentro da empresa, ou um terceiro, né, que faça. E se você fizer uma continha básica, contratar uma pessoa, é muito mais caro, exatamente. Então, por exemplo, ele não tem demanda suficiente, às vezes não tem uma pessoa com expertise suficiente para poder fazer, por exemplo, a gestão financeira dele. Porque ele é muito pequeno. Então, quanto custaria isso para ele? Sei lá, 2 mil de salário, 3 mil de salário, mais benefícios, 5 mil. Quando vai ver, o cara está gastando quase 10 mil reais. E aí ele paga para você, sei lá, 2 mil, sei lá, um valor 1.000, não sei. Você faz pacotes, né? Você faz um pacote, o que ele tem direito. Mas eu quero mais. Opa, mas aí entendeu? Isso. Aí você vai, o que você. No curso lá que eu gravei, eu ensinei como é que faz. Então, para acessar o curso, pessoal, ou o curso de contabilidade do Anderson Fernandes tem esse conteúdo. Exatamente. E se você é um parceiro Conta Azul, você pode entrar em contato com o seu gerente de contas e perguntar como você pode ter acesso a esse curso. Se você não é parceiro ainda, torne-se parceiro, que é gratuito, e já pergunte ao seu gerente de contas como ter acesso a esse curso. Tá? É muito bom esse conteúdo. É bem legal. Nós gravamos aqui, foi gravado aqui na Conta Azul. Foi muito bom. Falando ainda de monetização complementar, Anderson, as pequenas empresas, elas são extremamente carentes de gestão, né? Sim. Então, quando você, contador, tem lá o cliente pequeno, você pode pensar em tudo que agregaria aquele cliente, não somente em ferramenta ou na parte de trabalho manual, mas também na parte de conhecimento. Então, imagina que o pequeno empresário está batalhando para fechar esse 2016, que foi um ano difícil, um ano que teve crise, ele vai trabalhar até os 48 do segundo tempo para fechar positiva a conta. Ele não vai ter tempo nenhum de analisar o que aconteceu no ano, ou de se planejar para o ano seguinte. Então, é um perfil extremamente carente de gestão. Sim. Lá no evento, falava-se muito em o contador se posicionar muito mais como consultor. Claro que ele precisa de mais tempo para isso, ele precisa ser mais produtivo,
mas falava-se muito em oferecer isso também como um serviço complementar. Sim. Ou em uma consultoria pontual, ou em uma consultoria mensal, você cobrar do seu cliente um valor X para ter com ele uma conversa mensal ou semanal sobre o negócio dele, sobre os números que você está vendo. E lembrando, né, se você trabalha nichado, você tem informação do mercado inteiro para compartilhar com ele sobre aquele segmento. Exatamente. Então, é você transformar isso num produto, né? É aí que entra a visão do marketing. A consultoria, o serviço de consultoria é um serviço, como qualquer outro serviço qualquer. Agora, quando você cria, por exemplo, um produto, você dá uma cara para ele, né? Aí você, na verdade, você pega e vai para uma outra pegada na área de marketing. É aí que você começa, de fato, a conseguir ter melhor resultado. Então, as empresas que hoje têm mais sucesso em relação a tudo isso são aquelas empresas que transformaram esses produtos contábeis. Né? Perfeito. Anderson, só para fechar o tema das tendências aqui, e assim como nós fizemos para as outras duas tendências, para monetização complementar, qual é o primeiro passo? Então, em relação ao primeiro passo, primeiro você começar a identificar o que é que tem carência dentro do seu grupo de clientes. O que teu cliente está te pedindo com frequência e você fala, eu não presto esse serviço. Começa a analisar isso com carinho. Deixa eu te contar uma coisa para você, Gabriel. Esse negócio da gestão financeira que nós começamos a prestar, na verdade, partiu de um cliente. Um cliente que é um cliente de referência, nos solicitou informações, perguntou se nós poderíamos fazer, senão ele precisaria de alguém que fizesse, e aí eu já vi aquilo como sendo uma ameaça. Se nós não tivéssemos essa possibilidade, nós provavelmente perderíamos ele. Entendeu? Porque o que acontece? Quando você tem um gestor financeiro ligado com o seu cliente, esse cara se torna um influenciador forte. Sim. E aí, esse gestor financeiro ele tem um colega que tem um serviço de contabilidade, ele consegue facilmente convencer o seu cliente que aquele outro serviço vai atender melhor ele. E aí nós falei, não, fica tranquilo, nós vamos formatar, isso já estava no nosso planejamento e tal, aí nós formatamos aquilo como produto, fizemos um beta para ele de alguns meses, ele gostou demais, esse beta nós fizemos um valor até relativamente baixo, e depois nós conseguimos fazer ali um aumento significativo do valor. Legal. E aí o resultado foi muito melhor. Interessante. Então, e aí depois nós ampliamos. Né? Pega e analisa tudo que você recebeu dessas demandas de 2016, né? O que você recebeu por e-mail, por mensagem, dá uma olhada, se não tem oportunidade aí no meio. Pode ser que para cada nicho haja oportunidades diferentes. Outra coisa também que eu queria dizer para você que quer começar é assim, você não pode simplesmente dizer que você tem um serviço se você não tem capacidade técnica para aquilo, né? Então, tem que levar isso em consideração. Por exemplo, eu falei, por exemplo, sobre a possibilidade de você fazer uma espécie de um coach financeiro para o seu cliente. Por que você não faz um curso sobre isso? Vai fazer um curso. Sim. Você pode fazer um curso sobre isso. E depois cria um produto. E depois cria um produto. Eu tenho um parceiro nosso que compartilha também um case que é o seguinte. O cliente demandava para ele, eu estou contratando uma pessoa para o meu financeiro. Você pode entrevistar essa pessoa? Aí, nós já fizemos isso. Por quê? Porque o cara não tem ninguém que entende de financeiro lá para entrevistar aquela pessoa. Aí aconteceu de novo. Eu estou contratando uma pessoa para o meu financeiro. Você pode entrevistar essa pessoa? Cria um produto. Cria um produto. Faz esse trabalhinho de uma assessoria. Deixa eu até contar como é que nós fizemos. Como nós chegamos a ter clientes que tinha um cliente só, tinha 600 funcionários. Então nós atendíamos vários clientes. Hoje eu não tenho nenhum cliente que tem mais do que... O maior que nós tínhamos foi que nós estamos finalizando o contrato agora em dezembro, então a maioria acho que fica até na faixa de 20 funcionários aproximadamente. Eu imagino de cabeça que seja isso. Mas nem se compara o que era antes, né? Quando nós estávamos ali atendendo as empresas maiores, como eu citei. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos lá, por exemplo, dentro desses clientes maiores, essa necessidade de contratar, por exemplo, um financeiro, de contratar, por exemplo, uma pessoa de faturamento com conhecimento na área fiscal. Então, nós começamos a formatar um processo de contratação para o nosso cliente. Nós pegamos uma pessoa que já tinha formação em RH, eu montei todo um processo de como seria a contratação, e nós fazíamos todo o processo de contratação para esse cliente. E depois, no final, nós entregávamos para o cliente o seguinte, olha, nós entrevistamos X pessoas, nós fizemos todo esse processo, e nós temos essas 3 pessoas aqui que nós queremos que você entrevista, para você validar. E aí o cliente validava a pessoa no final. Mas aí nós fazemos toda essa triagem para o cliente de uma forma assim, criando um processo para isso. Né? Não é uma coisa de qualquer jeito. Criou um processo para isso. Eu tinha uma pessoa de recursos humanos
e tinha o meu conhecimento que ajudava nesse sentido. Então Legal. eu formatei isso como produto. Aí é interessante você usar como produto. Legal. Tá bom? Mas tem que ter esse conhecimento, né? Legal. E também não criar produto para toda a demanda, né? Sim. Dá uma olhada em volume dessa demanda. Sim, tem que ver se... mercado, né? Até por que nós paramos? Porque como nós saímos desse mercado, aí a demanda começou a diminuir, né? Sim. Então, imagina, eu tinha vários clientes, nós fazíamos, sei lá, 3 mil funcionários por mês, era muita coisa. De repente começou a sair desse mercado, começou a diminuir a demanda, não tinha mais porquê. Então, por isso que nós paramos. Eu queria só dar uma recapitulada com vocês. Primeiro, foco em produtividade. Eliminar retrabalho, otimizar processo, olhar o que você está fazendo de redundante dentro da organização, como a tecnologia pode te ajudar a ser mais produtivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, especialização. Segmentação caminha junto com especialização. É você trabalhar de uma forma segmentada, especializada, tendo processos mais padronizados, falando a língua do seu cliente, conseguindo ser mais consultivo e mais rentável. E o terceiro ponto que acabamos de falar, monetização complementar, você oferecer mais serviços para os mesmos clientes, identificando as oportunidades que o mercado te traz. Queria agradecer imensamente. Obrigado, Anderson. É isso aí, gente. Obrigado, sucesso para vocês. Até a próxima.